Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, esse órgão tão importante e escondido? Vamos tentar entender como é que ele funciona e vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. É isso. Sejam bem-vindos a essa viagem ao desconhecido, misterioso e fascinante cérebro. Minha convidada de hoje é Dirce Katayama, terapeuta transpessoal há mais de 20 anos, sócia e proprietária do Núcleo Ser, treinamento e consultoria. Dirce atua como instrutora, renascedora e terapeuta transpessoal nos treinamentos e em atendimentos individuais. Embora seja cirurgiã dentista desde 1977 e com um currículo admirável, foi em 84 que Dirce teve um chamado. Uma cirurgiã dentista e mãe de 2 filhos recebeu o tal do chamado interno que a gente tanto ama e nem todo mundo tem, né, esse chamado. Mas ela teve, para uma busca por algo maior. E nesse ano, iniciou sua jornada dentro do universo transpessoal, dentro do autoconhecimento. Desde então, busca crescimento constante, realizando formações no que tange ao desenvolvimento humano. Várias formações, constelação familiar, hipnose, PNL, ancestralidade, meditação, entre tantas outras. E ela tem, sim, como missão pessoal, transformar, ajudar e curar milhares de pessoas com seu olhar profundo sobre as questões existenciais. Eu ficaria aqui horas falando da Dona Dirce, porque a gente teve um trabalho tão maravilhoso no Marrocos. Eu estava afoita, assim que a gente voltasse, né? Eu falei, preciso dela em primeira, assim, a primeira mulher que eu preciso falar aqui no Retrogosto, trazer para vocês, é a Dona Dirce. Seja bem-vinda. Obrigada, honrada de estar aqui. Muito obrigada. Olha, porque foi tantas pessoas falando, Luciana, a Dirce é uma mestra, Luciana, a Dirce é isso, Luciana, você precisa conhecer ela melhor. Aí surgiu a nossa viagem maravilhosa. Verdade, fantástica. Das mulheres empreendedoras, o Desert Woman Summit, aonde lá tivemos alguns treinamentos que fala, imersões. Algumas vivências. Dona Dirce, como é que uma cirurgiã dentista migra para esse autoconhecimento? Vai para dentro do cérebro, sai dos dentinhos. Então, é uma história assim que eu tenho muito clara e internalizada, né, Lu? Desde sempre, eu me via assim como o ermitão, no alto da montanha, em paz com as estrelas, com a lua, com a natureza, em paz, né? E esse ermitão, ele conhecia tudo das ervas. Então, as pessoas vinham da cidade, subiam na montanha e eu dava as ervas. E a pessoa descia e eu vivia lá em paz. Que linda essa imagem! Mas aí um dia eu parei e pensei, esse ermitão, ele vive em paz com a natureza, mas ele não tem diálogo com o ser humano. Uau! Ele não tem diálogo com o ser humano. Aí, sabe, Lu, um dia eu me peguei entendendo aonde que esse ermitão estava. No meu consultório. Nossa! Por quê? As pessoas vinham, abriam a boca. Abrir a boca diferente, né? Não podia conversar. Exatamente. Né? E não tinha essa troca. Sim. Eu cuidava dela, amava o que eu fazia. E ela voltava. Daí o outro cliente, a mesma coisa. Que interessante. Então, me veio assim, eu gosto desse trabalho. Meu pai era dentista também, então sempre era uma coisa familiar.
Mas eu falei, tem alguma coisa que não está alinhado. Porque esse ermitão, ele não tem contato com o ser humano. Nossa. Isso ficou dentro de mim, né? E até essa mudança não fui eu que defini, sabe? Foi muito acompanhando o movimento do meu marido, Gilberto. Que ele é psiquiatra, não é? Ele é médico, né? E ele resolveu migrar para a área de treinamentos, né? Ele resolveu migrar. E eu senti tudo isso muito ecológico, porque a gente já vinha se preparando há uns 4 ou 5 anos, né? E foi natural. Aí eu morava no interior, em Bauru, né? E quando eu mudei para São Paulo, isso foi em 98, um dia, um dos primeiros dias lá que eu estava no meu apartamento, à noite, eu olhei, acredite, pela janela do banheiro, você conhece minha história um pouquinho mais, né? E olhando pela janela do banheiro à noite, com as luzes todas acesas, me veio uma clareza tão grande. O ermitão desceu da montanha. É o chamado É. que eles falam, né? É. Que todo mundo fala. Eu adoraria ter esse chamado também. Essa certeza, essa clareza, né? É. Mas olha, nada eu fiz com muita clareza, não. Eu fui seguindo conforme eu sentia. A intuição. Isso. Isso também é uma dificuldade das pessoas hoje. Escutar e sentir a intuição. Porque a gente está muito conectado com o eletrônico, com ondas hertz que atrapalha. Então, eu sinto isso em mim e no geral, né? Como eu vejo as pessoas aceleradas. Então, essa trajetória da senhora é incrível, né? Então, quando eu olhei a cidade à volta, me veio. O ermitão desceu da montanha. Nossa, que imagem. Isso me encheu, sabe? De uma nova jornada na minha vida. Sim. Foi uma confirmação daquilo que eu tinha intuitivamente, que tinha algo que estava faltando na minha vida, né? E daí sempre foi tudo natural. Eu sentia alguma coisa, olha, isso deve ser importante para mim. Que ouvido bom da intuição, hein? Porque às vezes a gente ouve nossa mente e fica numa dúvida tão grande, né? Então, mas... Falta de confiança, vai saber o que é. Mas então, porque na mente tudo pode, né, Lu? Tudo pode. Agora, o sentir, ele é verdadeiro. É verdade. Esse do sentir. Só que nem sempre a gente tem coragem de seguir aquilo que a gente sente. Nossa, como é difícil. É. Eu tenho a sorte de ter uma pessoa, né, que acolhe tudo aquilo que eu resolvo fazer. E muitas coisas eu nem peço permissão, não, só notifico. Mas a senhora é uma mestra, pode, né? Hoje, eu vejo assim, na nossa viagem, teve um fato interessante, que na volta, aquele monte de mulher, né, falando, foi uma delícia. E a senhora ali sempre calma, aí de repente vem... A mala da dona Dirce foi extraviada. Eu falo, meu Deus do céu, para tudo. Não vamos sair desse aeroporto, Marrocos, você vai ver, sem a mala dela, porque se a gente sair, ela nunca mais vai ter essa mala. Como que ela tá? Luciana, ela tá calmíssima. Eu tava arrancando os cabelos. Jura, como que ela tá? Tá super calma. Então a gente vê nesse momento as pessoas que estão realmente, como a senhora disse aqui, respirando. Porque hoje eu faço muito a prática da respiração, porque a gente não respira. Exatamente. A gente não respira. Exatamente. A gente vai sobrevivendo, mas quando a gente para sentir a respiração, é um ato tão maravilhoso, não é? Perfeito. Mas nesse fato específico, Lu, eu tinha o suporte da Renata, né? É. Então... Não, mas mesmo com Renata, eu mesmo com 30 Renata, eu ia estar descabelando minha mala. E a senhora estava ali calma. E todo mundo, como ela tá? Tá calma, gente. Eu falo, meu Deus. Então a gente vê essas diferenças, né? Quando uma pessoa está preparada para a vida, que a gente tem um monte de obstáculos e imprevistos. Então eu falo assim, as pessoas que não sabem lidar com imprevistos, tá lascada, né? E ainda mais no nosso trabalho, no meu trabalho, no audiovisual,
que é imprevisto o tempo inteiro. Desmarcou, marcou, a viagem foi cancelada, a gravação, tá chovendo, fez sol. Então, se a gente não tiver uma paz interna, enlouquece. Totalmente. Enlouquece. Totalmente. Então, aí é deixar fluir, aprender Exatamente. Fluir junto. Dona Dir, você sabe que eu tenho muita curiosidade, porque eu fiquei com muita vontade de entrar para o grupo Ser. Não sei se é assim que fala de entrar, mas fazer essa imersão, esse retiro. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, porque pelo que a Renata estava me contando, tem a ver muito com empresários, né? Também. Também. As pessoas que vão para o treinamento, a gente chama de treinamento, uma imersão de 3 dias, elas são enviadas ou pela empresa, né? Temos várias empresas que mandam seus funcionários, ou por familiares que passaram pelo trabalho e que convida filhos, irmãos, cara metade, para fazer, né? Então, é um processo, assim, eu diria, de autoconhecimento, tá? Mas o que é autoconhecimento, né? Autoconhecimento pode ser tantas coisas, né? Muitas. Então, aí, se eu pego o olhar do Diltz, né? Ele fala que todos os meus papéis, mãe, terapeuta, instrutora, esposa, todos esses meus papéis, eles fazem parte do aspecto superficial de quem eu sou. Nossa. Né? Então, superficial. Eu já estou achando maravilhoso. Muitas vezes a gente se identifica tanto com um partido político, com um time de futebol, né? Verdade. São aspectos superficiais da minha identidade. Os aspectos profundos têm a ver com as minhas sombras. Sim, que é tão difícil da gente lidar, né? Mas não é não, viu? Porque tudo aquilo que eu nego se torna uma sombra. Porque eu não quero ver. Porque eu não quero lidar. Então, cuidar das sombras tem um aspecto que é simples. É só olhar para ela. Assim como se olha para uma pessoa que está doente, só olha. Né? Então, olhar para as nossas sombras. Eu acho tão difícil. Ai, meu Deus, como é difícil olhar para um medo, por exemplo, né? Olhar para um medo, aquilo que a gente nega, né? Pode ser um medo. Porque aterroriza a gente, paralisa. Então a gente nega, aí a gente muda a página, vamos olhar para outra coisa. E isso vai negando a vida inteira, isso causa um colapso, não é? Sim. Mas quando você tem um acolhimento, sem julgamento, né? E as pessoas que estão lá, na sexta-feira a carinha é uma, porque no fundo, todo mundo tem esse receio. Sim. Né? De olhar para dentro de si. Sim. Aí eu sempre digo assim, na sexta-feira, quando eu vejo alguém mais, né? Lá na imersão. Na imersão, isso. Eu falo assim, a única coisa que você vai encontrar aqui é com você mesmo. Meu Deus. Não adianta fugir. Qualquer lugar que você fugir, tu vai levar você. Com você. O seu melhor. E naqueles lugares que não é tão bom assim, mas que se você tiver um olhar, você vai ver quanta força teve lá. Nossa. Porque se a gente é a imagem e semelhança de Cristo, Deus, né? Imagina quanta força a gente tem. Mas a gente não sabe lidar, né? A gente vai desaprendendo, a gente aprende um pouco na infância e depois desaprende. E é ladeira abaixo para conectar esse nosso autoconhecimento, né? Eu acho muito difícil, ninguém para fazer. Eu falo assim, as pessoas param faz a viagem para Disney, a viagem da vida lá para Paris, mas ninguém faz a viagem do autoconhecimento, que é tão maravilhoso. Você tem razão. Não é? Que é a nossa assim o nosso grande tesouro. Eu falo isso porque quando eu comecei a fazer terapia, tem 20 anos, eu falei, meu Deus, como que eu não soube disso na infância, digamos assim. Como é maravilhoso a gente poder ter um caminho
para trilhar dentro de nós, né? Claro, como a senhora disse, com amparo, com cuidado, né? Acolhendo, porque é um caminho bonito, mas é bem delicado. Olha, é um caminho, eu digo que o ser humano é lindo. É mesmo. O ser humano é lindo. E muitas vezes o ser humano não se percebe assim. E no domingo eu falo... Olha, no último dia da imersão. Vocês estão entendendo o que é quando eu falo que o ser humano é lindo? Porque em todos os momentos de desafio, teve uma qualidade dentro de você que você não viu. A gente não vê. Não é? A gente só olha para aquilo que não deu tão certo assim. E essa questão de olhar para a beleza que nós somos. Eu acho, dona Dirce, assim, o trabalho que eu fiz, né? Olha, muito chique eu, lá no Marrocos, um lugar que desde criança eu senti que eu ia conhecer. Tanto que uma semana antes da viagem eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa e com muito medo. Não é um medo, é uma ansiedade misturada com uma expectativa, não sei. Eu falei porque eu tinha certeza que eu ia naquele lugar um dia na minha vida. E que era um lugar diferente de tudo que a gente já viu e já foi, né? E lá no deserto, quando a gente pegou lá 1h30 de carro, deserto, 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 aquela paisagem linda. Pegamos o camelo, chegamos no pôr do sol e quando nós entramos no nosso acampamento, no deserto, lá nas tendas, e fomos recebidas com aquela música e já estava a fogueira montada, lá foi ali que eu tive paz. Que eu falei, agora entendi. Aquela expectativa toda que eu tinha da diferença de cultural, ali eu entendi a diferença. Ela é muito simples. A vida daqueles berberes, né, dos tauregues também, que é muito simples. E na roda do fogo, ali eu senti uma paz muito grande, né, naquele trabalho que a senhora fez com todas aquelas mulheres. Aquele fogo sendo aceso no deserto onde ventava loucamente e domar aquilo, né? Junto com a sua voz calma. E a gente foi domando aquele fogo, a gente foi entendendo, né? Como ficar nele. Exatamente. Não, foi tão maravilhoso aquilo. Exatamente. E eu amo fogo, eu tenho uma conexão muito incrível com fogo. Então eu sempre gosto, eu acender a lareira, eu ficar ali com os gravetinhos tentando pegar o fogo, e eu fico horas, eu me queimava assim, cheguei a queimar cílios, tanto que eu gostava de ficar perto do fogo, e aquela vivência, eu estava com muita expectativa. Então eu queria muito fazer aquela vivência. E é incrível como a gente não olha mesmo, né? A gente fica no ritmo da viagem, do trabalho, dos afazeres. E para mim, o melhor do Marrocos foi aquela vivência. Verdade. Foi. Verdade. Sabe, toda aquela ativação dos chakras que a senhora foi conduzindo, que a gente nem sabia mais onde ficava o chakra disso, o chakra daquilo. Então eu acho que a gente desconecta muito do nosso ser, né? E já começou na viagem com o camelo, né? Exatamente. Um Nossa, animal tão antigo. E você percebeu o silêncio que fazia lá no deserto? Que paz. Nossa, aquele silêncio. Eu fiquei assim... Ali eu me encontrei. Foi ali. Não foi nas Medinas, não foi nos passeios, foi ali. Exatamente. Quando eu subi naquele camelo alto, né? A gente sobe, você vai pro andar de cima. Você fala, meu Deus! Quando começa, né? E o swing ritmo, dele, né? Ele tem uma ritmo. cavalgada mansa. Isso. Que vai colocando a gente numa outra órbita. Eu no pôr do senti sol, isso. né? E tem Meu muita Deus. energia no pôr do sol, né? Muita. Então, perfeito, todo o cenário, Nossa, todo aquele todo momento. o cenário. Aí escureceu. Aí Dona Dirce entrou para fazer a nossa vivência. Nossa! Quando aquela fogueira de 3 metros foi acesa, eu falei, meu Deus! E como a gente foi domando o grupo, né? Foi tão maravilhoso para mim aquilo. Foi. Eu fiquei assim, eu confesso que eu fiquei até as 4 da manhã.
Acesa. Ali no hall, naquele lounge lindo dos puffs, viajando, mas era assim, era uma paz muito grande, né? Por conta daquela conexão do vento, o fogo, o silêncio, né? Aonde você olhava só tinha o horizonte e mulheres unidas, né? Então não tinha celular, porque zero conexão, né? Zero internet ali. Então tinha a gente. Então, a gente se olhava, a gente viu... eu fiquei muito apaixonada. Eu voltei dali falando assim, gente, eu preciso de consulta com Dona Dirce, urgentemente. Porque foi muito maravilhoso. Quando a senhora falou aqui do falar, que na profissão de dentista não se fala, e lá no Marrocos eu entendi o falar, né? Quando a senhora colocava nós de frente uma para outra colega... Tenta se conectar, toca. Gente, a gente virou uns bichos estranhos, Dona Dirce. Nós viramos uns seres humanos horrendos. Não é? É. E depois que acaba, você fala, fica todo mundo mais feliz, alegre. E é tão simples. Nossa, simples. só isso. Nossa, eu estava com uma expectativa muito grande. Realmente supriu minha expectativa pela felicidade que foi alcançada aquela vivência, sabe? Eu imaginava algo muito complexo, muito difícil, e foi muito natural, né? Quando começou, as palavras, né, a gente não conhece, o chakra disso é da energia tal, e depois foi natural. A gente foi conectando tudo e foi maravilhoso. No Grupo Ser, nessa imersão, tem a roda do fogo ou são práticas que a senhora leva para cada treinamento? Tem uma das vivências que nós temos no sábado à noite, essa fogueira. E é transformadora. E ela tem alguma coisa a ver com xamânicos? Porque eu sei que eu conheço pouco, mas sei que fala muito, né? Os xamãs, eles falam muito da fogueira e usam também. É que o processo do renascimento, ele é muito ligado aos elementos, né? Tá. O fogo, a água, o ar, terra. Então, todos os momentos possíveis, estou fazendo essa conexão. Entendi, é um resgate mesmo com a natureza. Isso. Então, o fogo tem isso da transformação, né? O fogo eu sou suspeita para falar sobre o fogo, porque... Nossa, quando eu soube que ia ter o fogo lá, eu falei, gente, é o que eu mais amo dos elementos. A água, eu tenho medo da força dela, da dimensão. Mas o fogo, eu tenho intimidade, não sei, é uma coisa muito... que eu tenho que descobrir essa minha caminhada. Agora, Dona Dirce, muitos... mestrado para fora do país sobre o renascimento. Quando eu leio aquele currículo infinito da senhora, com muitas práticas de renascimento, com mestres tal, o que seria o renascimento? O que seria trabalhar o renascimento, assim? O renascimento, Lu, é uma técnica que o Leonardo Orr trouxe, né? É uma técnica já antiga. Ela é antiga? É. Antiga, eu vou dizer década de 80. Tá. É uma técnica antiga, né? Onde ele descobriu que se a gente respirasse de uma determinada forma, a gente acessava memórias intrauterinas, memórias de nascimento. Tô chocada. Meu Deus. Isso. E isso acontece mesmo. Sim, algumas mulheres que fizeram me contaram. E daí... Com a senhora, né? Fizeram durante a respiração, conforme você respira, é uma respiração muito simples, que é a respiração do bebezinho novo, tá? Você puxa o ar e solta, puxa o ar e solta. Dizem que o bebê respira pela barriga, né? Isso, e é muito simples, né? Mas você conecta. Nossa. E a questão não é só acessar as memórias, tá? Acessar só as memórias, ela não tem muita utilidade. A questão é, eu hoje não sou mais aquela criança. Exato. Eu hoje tenho outros conhecimentos, tenho outros recursos emocionais. Então, eu dentro da vivência,
né? Porque eu estou acessando memórias, mas eu estou consciente, totalmente consciente, né? Então, aquela sensação de, nossa, eu queria fazer isso e não estou conseguindo, tá? Sim. Você imagina uma criança que quer nascer e não está conseguindo nascer, Nossa. né? E, de repente, ela precisa nascer com fórceps, por exemplo. Sim, minha irmã nasceu com fórceps. Minha mãe secou o leite, foi um trauma para minha mãe. Minha irmã ficou com uma cabeça de berinjela, minha mãe conta. E minha irmã até hoje não toma leite, não gosta. E ainda caiu do colo de uma tia de ponta cabeça e bateu. E a minha irmã é uma gênia. É uma gênia. Então eu penso assim, o quanto esse bebê passou por dificuldades, né? No nascimento, tirada a fórceps. Então, por exemplo, o padrão que tende a ser, no caso dela, é assim, uma pessoa que no início das coisas importantes da vida dela, ela sente muito que precisa de uma ajuda. Puxãozinho. Sim. Mas ela não pede. Nossa. Porque quando veio ajuda, foi muito ruim. Olha, que interessante. Então, ela não pede. Faz tanto sentido. Gente, como é incrível. Então, aí no caso de você, se você estiver acessando essa memória, por exemplo, o que a criança gostaria de ter feito, tá? Geralmente as crianças, olhando sobre o aspecto do adulto que está vivenciando aquilo, a criança não quer passar por aquela pressão toda. Sim. Então, a gente direciona para como ela pode sair de lá sem passar por aquela pressão toda, entende? E isso refaz esse padrão que se formou tão cedo, inconsciente. Que a gente não tem domínio, nem os pais têm, né? Exatamente. Tá todo mundo ali ingênuos, digamos Exatamente. assim. Porque os pais não têm esse controle, né, de qual é o trauma ou não trauma que aquela criança obteve. Cada criança tem a sua E não sua tem missão. jeito, porque o próprio nascimento, ele é um momento traumático. Então, sempre vai construir um script limitante sobre si mesmo. Sim. Então, isso é possível. Isso se chama lei pessoal ou mentira pessoal, né? E tudo isso é possível de ser ressignificado a partir do adulto de hoje, que ele tem outros recursos. Porque eu que gosto de ler, Dona Dirce, eu adoro, né? Esse mundo da psique me fascina muito. Eu queria ser uma Dona Dirce, largar minha profissão e fazer uma imersão, assim, no trabalho, mas em ajudar outras pessoas. Então, hoje eu leio assim, resgate a sua criança, abrace a sua criança. Eu não sei o que eles estão falando, mas me é muito interessante. E isso é o renascimento? Tudo isso é dentro dessas mentorias que a senhora fez de renascimento? Tem essa coisa da criança? Por exemplo, Por que é tão importante hoje essa fala da criança? Isso que você está falando, ele faz parte de qualquer contexto onde a gente esteja trabalhando memórias emocionais. Porque, sabe, Lu, qualquer memória emocional de ontem, eu posso chamar de criança. Entendo. Tá? Então, a criança não é eu só pequena lá. Uhum. Não é só aquela memória. É qualquer fato emocional. Porque tudo isso, o padrão do emocional se formou lá na primeira infância. Então, é como a gente lidou, né? Isso. E que deu certo. E muitas vezes, a gente inconscientemente acontece de repetir o mesmo padrão, e hoje não funciona mais. Isso é outra coisa que eu leio muito. Não vamos repetir padrões ancestrais. É outro quebra-cabeça que eu fico, como assim? Eu entendo, mas não compreendo, sabe? Sei. Não sei como é que seria isso, mas enxergo os padrões ancestrais, né? Que chamam de crenças limitantes também. Né, que hoje tem muitas palavras que antes não existia, mas a gente acessa mais rápido. Quando fala de crenças limitantes, a gente já fala, poxa, quero sair dessa, não sei o que é, mas quero sair dessa crença limitante. E muitas vezes são inconscientes. Então, se é inconsciente, como é que a gente pode mudar? Não é? Como? É no renascimento? No primeiro treinamento de imersão também, no Leader Training, também é possível. Tá? Então, a pior coisa é aquilo que eu não sei que eu não sei.
Aquilo que eu não sei, aquilo que eu sei que eu não sei, eu consigo buscar informação e saber. Sim. Aquilo que eu não sei, que eu não sei. Nossa, você fica no abismo. Não tem. Eu não tenho noção do que é isso. Assusta, né? Porque é o desconhecido. Não. Eu não tenho nem medo, eu não tenho. Não tenho acesso. Não, é desconhecido, entendi. Isso. Então, de repente, quando você encontra um aspecto seu, tá? Em revivendo suas memórias de criança, você se dá conta daquilo. E tudo aquilo que ficou preso na criança como uma pulsão reprimida, o adulto permite a criança liberar isso. Né? Então, aí é que vem o processo de ressignificação. Então, é um processo simples. Precisa... por trás tem todo um conhecimento. Sim. Ok? Tem todo um conhecimento. Mas para a pessoa sua equipe também, né? Isso. Mas para a pessoa que está passando por aquilo, ela tem muita ajuda junto, muito acompanhar junto. Sim. Entende? Então, o medo é natural. O medo é natural. Mas sabe aquela história, vai com medo mesmo? Muito. Tá com medo? Vai com medo mesmo. É uma caminhada, assim, fantástica, né? Então, outro dia eu li também algo que falava assim, o que você sonhava em ser quando criança é o que você vai ser, né? E então, se o teu sonho se afastou de você, lembra quando você era criança, o que você sonhava em ser? Resgata isso. Faz sentido isso? Total. E muitas vezes não é a profissão em si. Vou dar um exemplo. Conheço um empresário, tá? Que quando ele era criança, ele sonhava em ser lixeiro. Né? Que coisa. Olha que incrível. Lixeiro. Mas aí quando se olha para a criança, qual era a visão dele sobre o lixeiro? Né? Que ele deixava tudo em ordem. Que ótimo. E que ele tinha, assim, uma doação muito grande de trabalhar fora do horário convencional. Olha. Então, para deixar tudo em ordem, ele sonhava em ser lixeiro. Mas então, daí... Que incrível. O que ele vê no lixeiro? Deixar tudo em ordem. Ok? E assim, do empenho do trabalho. Sim. Por que ele sonha isso? Porque aquilo que a criança sonha em ser quando criança, ele já está dentro do dom, dentro do talento dela. Então, é a ferramenta que ela já trouxe para apoiar nessa vida. Entende? Então, quando a gente descobre qual é o nosso talento, qual é o nosso dom, a gente está com uma ferramenta que é muito familiar, que a gente já trouxe. A gente precisa desenvolver outros, que já lógico. Tem intimidade com aquele... é o meu melhor, entende? Então, o melhor dessa pessoa era gostar de colocar as coisas em ordem. Olha, que fantástico. Por isso que a senhora falou da profissão. Tem que... É uma equação ali, é um caleidoscópio. Não é a profissão, você é lixeiro. Isso. É o que representa. Isso. É o que move a criança. Sensacional. Qual o significado que a criança dá quando ela via um lixeiro. Nossa, que fantástico. E dom e vocação andam juntos? Olha, tem pessoas que dizem que o dom você já traz, o talento você pode desenvolver, né? Mas mesmo aquilo que você desenvolve fácil, você já tem um dom, não é mesmo? Tem. Né? Então, tanto dom como talento, aquilo que você tem facilidade, são ferramentas que você já trouxe. Então, quando você usa essas ferramentas, fica mais fácil você lidar no seu dia a dia. Sim. Porque a gente vai conhecendo, vai tateando, né? Esse exemplo do lixeiro foi fantástico. Porque nós costumamos ser o preto no branco. Então tem que ser lixeiro. Esse caminho desse autoconhecimento, de entender o dom, tem que ter um profissional junto, né? Sim. Para levar a gente para o conhecimento. Não é uma leitura direta. Não é.
É o que está por trás. E isso também acontece no atendimento de consultório? Sim, sim, Ah, tá. sim. Ou são práticas diferentes que a senhora tem? É mentoria que chama? Sim, mentoria. Numa mentoria, porque eu sei que faz também mentoria para empresários, líderes, eu achei isso incrível, porque realmente tem que ter, né, as pessoas que lideram hoje, como a gente viu lá, a Luísa Helena Trajano, gente, é uma máquina, papum, foca nisso, agora vamos lá. Então tá, falamos tudo, o que a gente vai resolver? Uou, já dá a situada, né? Então vamos resolver aqui, até quando? Semana que vem? Então esses líderes, eles precisam mesmo de um caminho certo a seguir, né? E é diferente da mentoria de uma pessoa comum como eu, assim, que vai fazer a imersão. Não. Sabe por quê? As necessidades podem ser diferentes, Sim. mas pode ter certeza que você, uma pessoa comum, né? Quando leva a sua necessidade, por trás disso está liderar a sua própria vida. Com certeza, que é algo difícil hoje. É ser protagonista, né? É ter as rédeas da sua vida, Sim. né? E muitas vezes a gente não percebe que a gente não está fazendo isso. Não percebe, a gente está anestesiado. E é anestesiado por um sistema que é muito ruim. Lá no Marrocos, depois da prática da fogueira, eu falei, nossa, como a gente erra. E é o coletivo, a gente erra em bando, para falar assim, né? Porque a gente faz viagem, faz isso, vai para Paris, tudo para se divertir. E a melhor diversão para mim é o autoconhecimento. Deixando um beijo para vocês e já chamando para a segunda parte do segundo episódio com Dona Dirce Takayama. Um beijo para vocês.